Ação que deve ter os seus retornos potencializados devido à notícia recente? Será que este é o caso da Light? Não, meus amigos, não é o caso da Light, mas sim da CEMIG. Vou falar neste vídeo de uma última notícia que aconteceu aqui na CEMIG que pode aumentar muito os dividendos distribuídos pela companhia. Dividendos estes que já são bem elevados. No momento que eu estou gravando, o dividend yield das ações ordinárias está lá na casa dos 13% e das ações preferenciais por volta de 16%. PL dá 4, 7 vezes. PL dá 3, 9 vezes. Ambos abaixo de 10. 10 costuma ser aqui um parâmetro razoável para considerar uma empresa barata. E P sobre VP de ambas também próximo de 1, A4 1,25 e A3 1,5. E a CEMIG, ao contrário da Light, ela une aqui características que poucas empresas conseguem unir, pelo menos no mesmo local, ao mesmo tempo. Ela é uma empresa lucrativa, que tem investimentos altos, boa distribuição de dividendos, e tudo isso é acompanhado pela cotação de suas ações de forma recorrente, porque o setor elétrico é um setor defensivo. Claro que nós temos aí o caso de bombinhas, como é a Light, por exemplo, mas a Light tem uma situação totalmente diferente da CEMIG, são cenários completamente opostos. Eu trouxe aqui apenas como exemplo para mostrar que não é necessariamente porque uma empresa é do setor elétrico que ela vai ser uma empresa boa, que é o caso aqui da CEMIG, que é muito conhecida pela sua excelente distribuição de dividendos. Como vimos, né? Mais de 10% de dividend yield, isso aqui de forma recorrente, não é uma coisa muito comum de se ver. E recentemente, a companhia divulgou seus resultados e tivemos mais um resultado bom, meus amigos. A empresa realizou apenas no primeiro semestre deste ano mais de 1 bilhão 440 milhões de reais. Isso é um investimento muito elevado. A grande maioria, ó, quase 2 bilhões de reais, foi no segmento de distribuição, é onde que ela é forte aqui. E para 2024 a empresa planeja investir 6 bilhões de reais. E aqui, ó, temos o histórico de investimento nos últimos anos. Veja que os investimentos só estão crescendo. E isso não afetou de jeito nenhum a distribuição de dividendos da empresa e nem a valorização de suas ações. Por isso que eu digo, o caso da CEMIG é um caso assim bem peculiar. São poucas empresas que conseguem fazer isso. Em relação ao EBITDA, no último trimestre, subindo 26%, atingindo 2 bilhões 370 milhões apenas em um trimestre. Lucro líquido, apenas em um semestre também, quase 1 bilhão e 700 milhões, em um trimestre, no caso, alta de quase 36%. E quando pegamos aqui, ó, os efeitos recorrentes, né, porque aqui tivemos o impacto de alguns efeitos não recorrentes, o lucro teria caído um pouco, 6,5%, mas mesmo assim, é um lucro de trimestral de mais de 1 bilhão de reais. Em relação a despesas, totalmente controladas. Quando pegamos aqui, ó, fluxo de caixa da empresa, no primeiro semestre, 3 bilhões de reais, ela tem uma geração de caixa muito elevada, isso aí que ajuda a explicar a questão dos dividendos. Outra coisa também, a empresa é uma empresa sem endividamento, alavancagem extremamente baixa. A última vez que a CEMIG esteve com alavancagem superior a 2 vezes foi lá em 2019. 2,7 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. Agora está próximo de 1, está se mantendo assim desde 2022. Em relação aqui, ó, cronograma de vencimento totalmente equilibrado ao longo dos próximos anos. O que a companhia faz? A dívida, quando está perto de vencer, ela emite uma nova dívida e joga lá para frente. Ou abate uma parte da dívida e emite nova dívida para pagar a anterior. É uma gestão de capital que dá para eles fazerem com tranquilidade, porque a geração de caixa é boa, certo? Aqui temos o EBITDA no comparativo com trimestres anteriores. A depender se foi não recorrente ou recorrente. O recorrente foi aquela alta de 27%. Não recorrente, 90%. Melhor ainda. Lucro líquido, ó, 190%.
aqui da parte de distribuição, certo? 190% de alta, passando de R$ 1 bilhão só na distribuição. Pegando aqui apenas com os efeitos recorrentes, 19%. Parte aqui de mercado de distribuição, crescimento de 2%. Eficiência operacional, OPEX, aqui são investimentos, né? E EBITDA. Permanecemos dentro dos investimentos necessários regulatórios após os efeitos tirar alguns efeitos não recorrentes. Resultado da GMIG GT. Aqui é geração e distribuição. Isso que tem aqui, ó. Geração de energia elétrica. Faltou só os fiozinhos, né? Da linha de transmissão, os linhões. EBITDA, mais estável, ó. Ponto forte mesmo da CEMIG é a parte de distribuição. O lucro desse segmento caiu 28% pegando geral. E tirando os efeitos não recorrentes, queda de 4,4%. Mas mesmo assim, só os efeitos não recorrentes, ó, tirando tudo, né? Ficando só com os recorrentes. Mais de 400 milhões de reais neste segmento. Então, lucro bem interessante. Participação por EBITDA. Quais são os principais segmentos? Como eu falei para vocês, ó. Distribuição é responsável por 46% do EBITDA da companhia, do resultado da companhia. Quase metade. Geração, 27%. Agora, transmissão, 8%. Comercialização, 7%. E gás, já que a CEMIG também atua no setor de gás, lá em Minas Gerais, é responsável por 12% do EBITDA da empresa. E aqui temos resultados da Gasmig. Gasmig, EBITDA recuou 7% e o lucro, queda de 15%, lucro de 138 milhões no último trimestre. Em relação à distribuição de dividendos, neste ano a companhia já anunciou 3 distribuições de dividendos. Se ela for seguir os calendários anteriores, na metade, né, na metade inicial de dezembro, deve anunciar mais um pagamento de dividendos. E em relação à última notícia que pode influenciar aqui a CEMIG, é a venda de ativos, no caso, uma participação de 45% na Aliança Energia para a Vale. São 7 usinas hidrelétricas localizadas lá em Minas Gerais, mais 2 complexos eólicos no Rio Grande do Norte, na Terrinha, e um projeto eólico em fase final de implantação no Ceará. Juntos, esses ativos têm uma capacidade aqui instalada de 1,4 gigawatts. A operação, de acordo com a CEMIG, tem um valor aproximado de 2 bilhões e 700 milhões de reais, levando em consideração a data aqui que foi fechada, né? A operação, corrigido pelo CDI, até o dia anterior ao efetivo fechamento da transição. A empresa, ó, diz que ainda serão abatidos dividendos, etc. Tem uns ajustezinhos, né? E a empresa anunciou agora mais recentemente que houve o fechamento da operação com a Vale. O valor da parcela de fechamento resultou aqui, ó, em 2 bilhões 740 milhões de reais, que é aquele valor mais a correção de contar daqui dividendos que foram distribuídos. De acordo com a companhia, ó, a modalidade de venda foi porteira fechada, do jeito que você encontrou, leve embora. Não temos nada a ver com o que você vai encontrar aí. E de acordo com a empresa, essa operação está em linha com o planejamento estratégico da companhia, que prevê a venda de participações nas quais a CEMIG não detém o controle acionário. Ela quer ser só a dona, não quer ter participação em nenhum tipo de empresa. Se ela não puder mandar, ela se livra. Então, essa venda, ela já estava sendo esperada desde o primeiro trimestre. E aqui eu trago para vocês uma matéria que cita o potencial que isso pode influenciar nos dividendos da empresa, certo? Elétrica, que pode ter retornos potencializados por notícia. É justamente aqui o caso da CEMIG. Vamos ver aqui, ó. Fala da operação, né, da CEMIG, a venda em 45% da Aliança Energia para a Vale por 2 bilhões e 700. E aqui vem os dados, ó. Por si só, isso aí já gera um dividendo adicional de 3%, elevando o dividendo yield total
a pelo menos 10,5%. E a Ágora ainda diz que uma segunda etapa de aumento de dividendos seria se a CEMIG negociasse com sucesso uma redução de sua provisão de plano de saúde no segundo semestre de 2024, o que acrescentaria aqui um rendimento, uma rentabilidade de 2% a mais, levando o dividend yield para casa dos 13%. Isso tornaria o rendimento de dividendos de 2024 da CEMIG o mais alto na cobertura da Ágora, certo? Eu trago aqui só por informação como é que está aqui o dividend yield até agora, de 2024, das empresas que a Ágora acompanha. BB Seguridade, 9,4, empresa boa. Todas essas empresas aqui são empresas boas, são empresas para ficar olhando. CEMIG, 8% aqui, CEMIG 4, em 2024, certo? É diferente disso aqui, ó. Isso aqui é dividend yield. Você tá pegando os últimos 12 meses. Então tem coisa aqui em 2023 ainda. Isso aqui é o que foi distribuído em 2024. Eles botam aqui dividend yield, mas que tá confuso aqui, tá? Não, acho que ele não quer dizer os últimos 12 meses, não. CMI 4, 8%. Itaúsa, 8,3%. Vivo, 7,9%. E Vale, 9,6%. Até porque o dividend da Vale é um pouquinho maior do que isso. Enfim, todas essas aqui são empresas boas e CEMIG, com certeza, é uma empresa que vale a pena ficar de olho aí por um longo prazo. Agora deixa abaixo no seu comentário qual elétrica você tem na sua carteira.